e ao Deus de longe. Você diz amém, igreja? Ceia do Senhor. Ceia 8 hoje, né, irmão? 8/12. Daqui a pouco, né? O tempo passando cada vez mais rápido, o tempo passando cada vez mais ligeiro. O final do ano chegando, os meses findando e começando outro, nova jornada, nova estação, novo tempo do Senhor para mim e para você. Eu creio que Deus ele tem algo para mim e para você nessa noite. Você diz amém? Eu quero falar hoje especificamente sobre ceia, né? Por mais que você tenha alguns anos de crente, por mais que você tenha alguns anos na casa do Senhor, eu quero falar sobre a ceia do Senhor. Eu quero falar sobre o que a Bíblia diz. É claro que a gente não vai conseguir exaurir o assunto, porque ele é muito vasto, é muito grande, né? E quem sabe você é novo na fé e você ainda não conhece muitas coisas. A gente vai conhecer um pouco hoje, um pouco mais, e aprofundar e ministrar essa palavra. Porque, olha, a ceia do Senhor, ela é algo libertador para mim e para você. Você diz amém por isso? A ceia ministrada por Jesus lá em Jerusalém, né, horas antes de ele ser entregue ali na cruz do Calvário, ela tem uma simbologia, ela tem um simbolismo e ao mesmo tempo ela tem um ensino muito grande para mim e para você. Talvez o texto mais conhecido sobre ceia está lá em 1 Coríntios capítulo 11. Eu vou ler apenas o versículo 23 a 26, que diz assim, o apóstolo Paulo falando: porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comer desse pão e beberes deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Quem diz amém por isso? Irmãos, olha, a ceia do Senhor, além de ela ser um memorial, ela é um sinal de Deus para mim e para você. A ceia é o que, irmão? Diga, um sinal. É um sinal de quê? Da volta de Cristo. Jesus vai voltar, você diz amém por isso? Então a ceia é um sinal também da volta de Cristo. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus vai voltar e irá nos levar para a nova Jerusalém celestial. E lá nós vamos ter uma ceia no qual nós vamos ser servidos pelo Cordeiro, né? O nosso Jesus está lá nos aguardando, mas a ceia é um sinal da volta de Cristo. A gente não fala muito, mas quando a gente começa a estudar mais a fundo, a ceia significa que o nome disso, volta de Cristo, sinal é parousia, que quer dizer a volta de Jesus. É exatamente esse termo no qual diz que Jesus ele vai voltar. A ceia é algo que Jesus instituiu para mim e para você, para que eu e você pudéssemos participar da ceia. A vontade de Deus, se é que a gente pode dizer assim, é que nós possamos todos participar da ceia. Nós precisamos da ceia. Você crê que você precisa participar da ceia? Não só como simbolismo, mas não só como memorial, mas entendendo, sabe por quê? Porque a ceia é o próprio Jesus. Quantos precisam de Jesus aqui? Eu preciso, cada dia mais. Eu preciso de Jesus, nós precisamos de Jesus, porque o Cristo, ele é a própria ceia. Ele diz, o meu corpo, ele vai dizer, o meu sangue. Nós ceiamos porque entendemos que a ceia também simboliza o próprio Cristo. A ceia é Cristo Jesus para mim e para você. E como nós precisamos dele. A ceia também, irmão, eu entendo que ela é uma aliança de fé e permanência. Você diz amém por isso? A fé, ela é uma aliança de permanência na fé. Permanência na fé. Fé em quê? O mundo diz que é fé na fé. Não, não é fé na fé. É fé no Deus Todo-Poderoso. É a fé que move montanhas. É aquilo que nós cremos, nós ainda não vemos o resultado, mas nós cremos. Por quê? Porque a nossa fé está fundamentada na bendita palavra de Deus. E aquilo que está aqui na Bíblia é verdade. Aquilo que Deus escreveu para mim e para você é verdade. Nós podemos crer nisso. A ceia, nós cremos em tudo isso por conta de quê? Por causa da fé. E para que eu e você possamos permanecer na fé, nós temos que nos alimentar da palavra. E a palavra fala dos filhos participarem desse momento único.
permanecer na fé em Cristo Jesus. Nós somos salvos, sim ou não? Salvos pela fé. Não é pelas obras. É pela graça. É dom de Deus. E nós cremos nisso. Jesus Salvador da nossa vida. Cremos nisso pela fé. Eu creio e você crê que Jesus Cristo, Ele se fez carne. Ele deixou o céu. Se fez carne, habitou entre nós. Nascido de uma mulher, nascido de uma virgem. Gerado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não houve célula masculina e feminina, não. Mas Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ali no ventre de Maria, Jesus se desenvolveu, cresceu. E no tempo certo, nos 9 meses, Ele nasceu, né? E nasceu para nos dar vida, para nos dar paz, para que o tempo perfeito de Deus se cumprisse na terra. Sim ou não, irmãos? Quem crê nisso? Você pode dizer amém? Você pode aplaudir a Jesus aí no seu lugar? Porque Ele é bom, Ele é poderoso. Fé em Cristo Jesus. Por isso que todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós também damos um aviso no reino espiritual. Eu permaneço no Senhor. Quem diz amém por isso? Eu permaneço no Senhor, né? Permaneço. Não fazemos isso obrigado. Você não veio obrigado para a igreja. Você veio porque você desejou, você foi convidado, né? E tudo isso fazemos pela fé. A ceia é a celebração da nossa aliança com Cristo. Quem diz amém? Olha quantas coisas eu estou falando sobre ceia. A ceia é a celebração da nossa aliança com Deus através de Cristo Jesus. Você tem uma aliança com Jesus. Se você entregou a sua vida você tem uma aliança com Deus. Se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, se você recebeu o Evangelho do Senhor, você tem uma aliança com Deus. Quando a gente vai estudar a Bíblia, o primeiro relato de ceia vai ser lá em Gênesis capítulo 14. Quando Abraão, toda a sua família, ele é servido de pão e vinho pelo sacerdote Melquisedeque. Está aí, primeiro relato da ceia na Bíblia. Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, né? Então, a primeira ceia não foi aquela que a gente está acostumado a ver as imagens, né, da Leonardo da Vinci, né, aquela Santa Ceia. Não. A primeira ceia foi lá no Gênesis, lá em Gênesis 14. Abraão, ele é servido por Melquisedeque, né, ministra a primeira ceia. Então, essa ceia, eu acredito, irmãos, que tem 2 orientações para mim e para você. Primeiro, foi a instituição, o primeiro ato da ceia. E segundo, para restaurar o ato de Noé. Por quê, irmãos? Olha como Deus fez. Noé, a família dele foi salva no dilúvio. Ele passa todo aquele tempo na arca. Ele sai da arca e ele vai plantar o quê? Uma vinha. Se você não conhece a história, planta uma vinha. Ele vai colher o fruto da vinha, ele vai fazer o vinho, ele vai se embriagar. E vai acontecer ali, né? Ele vai até pecar contra o próprio Deus. O filho vai pecar contra ele, enfim. Mas tem uma mensagem de restauração. Por quê? Depois, quando o Senhor levanta Abraão, que ele vai ser pai de uma grande nação, a Bíblia nos ensina que Abraão foi servido dessa ceia. E não tenha dúvida, é uma ceia de restauração. Por quê? Quando Noé, ele peca contra Deus, quando Noé ele vai pecar contra o Senhor, os historiadores eles afirmam, os estudiosos, que ali houve uma aliança, mais uma vez, ratificada por Deus para Abraão. Foram 318 pessoas que participaram dessa ceia. Ali o Senhor estava dizendo: olha, eu estou dando continuidade. Vá, você será uma grande nação, te darei a descendência. A mesma coisa. Olha como a graça de Deus ainda se manifesta no Antigo Testamento. Como a graça de Deus ela é reveladora desde o Antigo Testamento até os nossos dias. Foi um ato ali para restaurar o que Noé fez. Tem uma segunda ceia, a mais conhecida, qual é? A de Jesus, antes de ser entregue na cruz do Calvário.
Ali ele reúne os seus discípulos, ali Jesus Cristo reúne os 12 e ele vai servir a ceia para os seus discípulos. Mas tinha um simbolismo, qual? Jesus já estava falando do ato redentor que ele iria realizar na cruz do Calvário. Essa ceia de Jesus seria a nossa redenção. Quem diz amém por isso? A base da palavra redenção é substituição, é troca. Jesus estava dizendo assim: eu vou à cruz, eu vou derramar o meu sangue em favor de toda a humanidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele vai tomar o nosso castigo na cruz do Calvário. Ele vai tomar ali as nossas dores. E ali o sangue dele vai ser o que? A moeda de troca. Nós fomos libertos pelo sangue do Senhor Jesus. Quem diz amém por isso? Fomos libertos pelo sangue do Senhor Jesus. Sangue do Senhor. A primeira ceia ali é que Jesus, a primeira ceia que está relatada na Bíblia foi restauração. A segunda foi redenção. Tem outra aqui. O texto não vai falar claramente do elemento vinho. Então eu não vou poder afirmar que teve o vinho. Porém, os historiadores afirmam, vários comentaristas afirmam, que em João capítulo 21, quando Jesus vai se encontrar com os seus discípulos, principalmente com Pedro, que havia deixado o ministério, está lembrado disso? Vamos voltar a lançar as redes. Aí Jesus vai encontrar com Pedro, vai encontrar com os 12. Jesus vai servir pão. Porque eles afirmam essa questão do vinho, que não está relatado. E aqui eu estou trazendo aqui só um fato para que a gente possa ter o conhecimento. Porque no tempo de Cristo, andar com alforge, eles andavam com alforge, na grande maioria dos viajantes era com vinho. Porque água eles conseguiam, as pessoas passavam, as pessoas davam, mas andavam com vinho. E a refeição ali, veja, João 21, foram os peixes e os pães. Tendo ou não o vinho, a principal ensino para mim e para você, sabe qual foi? Foi porque Jesus ali, através daquela, vou chamar mesa, daquela reunião com os seus discípulos, e principalmente com Pedro, o ensino Jesus estava ali restituindo o ministério de Pedro e daqueles outros 7 que estavam com ele. Quem entendeu o que eu falei? Restituição. Olha o que a ceia representa. Restituição, reconciliação. A ceia representa a nossa redenção. Tudo isso são ensinos que a palavra de Deus nos fala sobre o que é a ceia do Senhor. A primeira, restauração, redenção, restituição. Diga assim: restauração, redenção, restituição. Até aí tudo em paz? Afinal de contas, pastor, o que é a ceia? Ceia, no nosso entendimento, irmão, é a gente receber aquilo que Deus está nos provendo. Participar da ceia é participarmos da provisão de Deus para mim e para você. Qual é a provisão de Deus para mim e para você? Jesus, ele disse o quê? Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Jesus vai dizer o que também? Eu sou a videira verdadeira. Pão e vinho. Jesus é aquilo que nós precisamos. Sabe o que é que nós precisamos? Nós precisamos buscar cada dia mais a presença do Senhor. Sabe o que é que nós precisamos como igreja? Cada dia mais nos alimentarmos desse pão e desse vinho. Sabe o que é que nós precisamos cada dia mais? Buscarmos a nossa redenção, buscarmos a reconciliação, buscarmos a nossa unidade com Cristo, com Deus através de Jesus. Afinal de contas, o que é a ceia? É participarmos da provisão de Deus para mim e para você, irmãos. A provisão de Deus para mim e para você é Cristo, comigo e com você durante todos os dias da nossa vida. É quando a gente atravessa o vale da sombra da morte, Ele está conosco. É quando nós atravessamos os desertos da vida, Ele está conosco. Tudo isso são jargões que a gente fala, né? Que falamos sempre, mas escute, todos eles são reais. O Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida, ponto.
É aquilo que nós precisamos. Irmãos, nós temos o Senhor, nós temos tudo. Quando a gente participa da ceia, a gente está dizendo assim: Pai, obrigado porque o Senhor enviou o Messias para nos salvar, para estar conosco, para que o Espírito dele habite em nós. Quem diz amém por isso? Jesus é a minha provisão. Você diz amém? Diga assim: Jesus é a minha provisão. Pois é, se Jesus é a minha provisão, cear é comer daquilo que Deus provê. É daquilo que Deus está provendo. Se a ceia é Cristo, Deus proveu. Proveu por quê? Porque eu e você estávamos condenados para ir para o inferno. Não é verdade isso? É ou não é verdade? Porque a Bíblia vai dizer o quê? Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Qual seria o fim de toda a humanidade? Perdição. O fim de toda a humanidade? Perdição. Então não é por merecimento. Porque lembre-se, muitas pessoas ainda hoje acreditam que irão para o céu por merecimento. Não vai. Porque nós merecíamos perdição. Desde o tempo de Adão. Porque o homem pecou contra Deus. O homem pecou. Ah, pastor, mas não fui eu. Foi porque o gene do pecado, ele está arraigado em mim e em você. E toda criatura, todos, nós precisamos ter esse encontro com Deus através de Cristo Jesus. Todos nós precisamos desse encontro através de Jesus. Então, ceiar, lembre, é comermos daquilo que Deus provê. O termo nesse caso aqui é Jeová Jireh, o Deus da provisão. O Deus da provisão. Qual é a provisão que você precisa hoje? Ah, pastor, eu preciso pagar uma conta. Irmão, vamos aprofundar mais? Qual é a provisão que a sua alma precisa hoje? Qual é a provisão que o seu coração precisa? Qual é a cura que você precisa? Qual é a palavra que você precisa receber da parte de Deus para que comece um start aí na sua vida e que você comece a ser sarado pelo Senhor? Porque Ele veio para curar, Ele veio para salvar, Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Quantas pessoas hoje têm muito do material, mas não tem paz no coração, não tem alegria no coração, porque a alma está doente, a alma está ferida. Jesus, Ele veio para trazer a cura física, emocional, espiritual, que é salvação. A palavra nos diz que o nosso coração ele é enganoso. E a fórmula para combater coração enganoso são as palavras do próprio Deus que nos alimentam. Ah, irmão, como é bom quando a gente está mal, nós nos alimentarmos da palavra de Deus. Como é bom quando a gente está mal, nós pegarmos a Bíblia, mesmo fazendo um esforço no começo, e a gente começa a ler a palavra. Ah, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Ah, o Senhor é bom. O Senhor é uma torre forte para aqueles que nele confiam. Ah, bom é confiar no Senhor nosso Deus. Como é bom nos alimentarmos dessa palavra. Ela é providência para você. Você pode dizer amém no seu lugar? Desculpa. Nada na palavra é sem propósito. Nada. O véu do templo foi rasgado. A provisão de Deus foi para que nós pudéssemos voltar a ter acesso a Ele. As pessoas não entendem o quão profundo é isso. Antes, precisávamos de um sacerdote para levar as nossas causas a Deus, para fazer todo o sacrifício. Todo o sacrifício.
Só que o Cordeiro Perfeito, eu preguei aqui uma palavra, o Cordeiro Perfeito. Só que quando o Cordeiro Perfeito ele veio, que ele se entrega na cruz, o véu que estava dividindo o lugar do Santo dos Santos ao lugar onde todos ficavam, ali onde o sacerdote ficava, ele foi rasgado. Por isso eu estava lembrando, quando estava fazendo essa palavra, lembrei de uma música antiga que diz: o véu que separava já não separa mais. E a luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Galera da década de 90 aí, né? Lembrou dessa música aí, né? Jesus, em tua presença reunimos aqui. Por que isso daí? Essa música fala disso. O véu foi rasgado, o acesso foi liberado através de Cristo. Já pensou que é isso? Você levar as suas causas, você levar as suas orações ao Criador do universo, sem nenhum intermediário. É você, em nome de Jesus, chegando na presença de Deus em oração, abrindo seu coração a Ele. O véu do tempo foi rasgado. Então, temos livre acesso à presença de Deus. Hoje, através de Cristo Jesus, temos acesso à sala do trono do Senhor. A ceia, ela simboliza aqui a comunhão. São os filhos reunidos, perfeitos, irmãos. Nós somos perfeitos. A ceia não é para perfeito. Guarde isso. Vou começar a finalizar. Não dá para falar muito não. A ceia não é para os perfeitos. Nós entendemos hoje, como igreja, por conta de uma questão da tradição da igreja no mundo inteiro, que para participar da ceia, batismo nas águas. É isso que nós pregamos, é isso que nós falamos, é assim que nós fazemos. Mas mesmo você que foi batizado, a ceia, ela não é para os perfeitos. Porque se fosse para os perfeitos, ninguém poderia participar. Sim ou não? A ceia não é para pessoas perfeitas. A ceia são para imperfeitos que reconhecem o seu pecado, que pedem perdão a Deus, levantam e caminham tentando ajustar a sua vida. Se você abrir aí a sua Bíblia, eu vou abrir no mesmo texto que eu li para vocês. Eu sinto de trazer isso para você agora, nessa hora. A palavra de Deus vai dizer assim: por essa razão, comer do pão, beber do cálice. Versículo 26. Porque todas as vezes que comer desse pão, beber desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Por essa razão, quem comer do pão, beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Aí versículo 28 vai dizer assim, não tem aí o 28, isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E depois disso, e dessa forma, coma do pão e beba do cálice. Olha o que ele está dizendo. A ceia, irmão, não é para perfeitos. É uma reunião de imperfeitos, merecedores da graça, não. Que descobriram a graça e o amor do Senhor. Merecedor não somos. Mas Deus Ele nos dá. Deus Ele nos entregou. A ceia não é para perfeitos. A ceia é para pessoas que dizem assim. É por isso que antes da ceia, o tempo que a gente passa aqui distribuindo o pão e o vinho, é para você fazer uma análise sobre a sua vida. É para você fazer uma análise. E se há alguma coisa que tem que ser ajustada, primeiro ali diante de Deus, ajuste. Ah, pastor, mas tem uma pessoa que eu tenho que pedir perdão. Peça perdão, mas ali diante de Deus, abra o seu coração, reconcilie-se com o Senhor. Não é para você deixar de tomar da ceia, é para você pedir perdão, porque escute, o perdão é, eu entendo que eu errei. Arrependimento é, eu entendo que eu errei e eu vou deixar esse pecado. Não adianta você vir tomar da ceia, saber que está em pecado, pede perdão, entre aspas, nesse momento, e quando sai vai fazer a mesma coisa que você fez antes. Você entendeu o que eu falei? Não, peraí, eu estou em pecado, peraí, Senhor, me perdoe, me dê força para que eu possa ajustar a minha vida. E toma do pão e coma do vinho. Participe. Porque é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está dizendo assim, se você está em pecado, deixe de tomar. Não. Ele está dizendo assim, examine-se, pois, o homem, e dessa forma,
e dessa forma. Sabe o que tem que ser muito maior do que, muitas vezes, a dor do pecado? A alegria da sua salvação em Cristo. Tem que ser muito maior. Peraí, eu não vou ficar olhando para aquilo que eu errei, não. Eu vou olhar para frente. Eu vou dizer assim: Senhor, me dê força. Me ajuda, Senhor. Eu quero viver. Eu quero vencer. E eu consigo vencer o pecado? Consegue. Com Jesus você consegue. Com o Senhor você consegue. O homem sozinho não consegue. Mas com o Senhor, meu irmão, a vitória, pode ter certeza, a vitória virá. E você vai vencer. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor, Ele é o nosso ajudador. Quem diz amém por isso? Ele é o nosso ajudador. Primeiro entendimento do que é a ceia. Meu irmão, a ceia não é para perfeitos. A ceia é para arrependidos. A ceia é para os filhos. Outro posicionamento na ceia que nós precisamos ter é não ficar lembrando dos pecados, é lembrar daquilo que Jesus fez por nós. Acabei de falar isso. Isaías capítulo 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós somos o quê? Sarados. É isso. É com essa consciência que nós precisamos pegar o pão e o vinho e lembrar disso. O que o Senhor fez em memória de mim. Aleluia. O que o Senhor fez. Não é de forma ritualística, não, meu irmão. É por fé. É com o coração cheio de alegria. É a checagem de como está a nossa vida e o ajuste de como ficará a nossa vida. Aleluia. Como é que está a nossa vida? Cada um vai responder. Cada um vai responder. Muitos podem estar ceando de uma forma dentro da religião. Eu quero dizer que cear só por uma forma religiosa, só por cear, está valendo de nada, meu irmão. Tem que cear sabendo o que você está fazendo. Tem que cear com o coração alinhado com a palavra de Deus, com esse entendimento do que é a ceia. Precisamos de prudência? Claro que nós precisamos. Claro. Mas ao mesmo tempo, irmão, vai o que está escrito em 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda... De quantas? De todas as nossas injustiças. Aleluia. Nosso coração tem que estar 100% alinhado com a palavra de Deus. É interessante que estava ontem estudando sobre um pouco mais sobre a ceia, relembrando algumas coisas. E tem a oração que Jesus faz. Essa é uma oração que é hábito dos judeus fazerem. Hoje não fazem, não tanto, mas que faziam no tempo de Jesus, que era a oração agradecendo o pão e o vinho. Do pão era: bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Criador do céu e do universo. E tira o pão, que nos entrega o pão da terra, porque o pão vem do quê? Do trigo. E quando Jesus ele estava ali com o vinho na mão: bendito sejas tu, Senhor Deus do universo, Rei do universo, Criador do fruto da videira. Quem diz amém por isso? Pão e vinho, as mesmas coisas que o próprio Jesus havia ratificado lá atrás. Eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira. E tudo isso aponta para quê? Para o sacrifício de Jesus. Aponta para o sacrifício dele, lá que seria entregue lá na cruz do Calvário. Pastor, então, o que é que o senhor quer falar? O que é que o senhor quer trazer com isso? Eu quero que você entenda que eu trouxe toda essa palavra sobre ceia, para que você possa entender que você que já entregou sua vida para Jesus, qual é a condição básica? A gente fala sobre o batismo, mas qual é a condição básica para que a pessoa possa participar da ceia? Tem entregue a sua vida para Jesus. Batizou com águas, a gente entende que é para participar da ceia. Sabe por quê? Porque a ceia também tem dentro dela uma promessa. Diga assim, uma promessa. Diga com vontade. Com vontade, irmão, promessa. Sabe por quê? Porque Apocalipse 19 nos diz que o nosso Jesus, o Cordeiro, é como se... Eu achei interessantíssimo. Tem coisa, irmão, tem um mistério na Bíblia.
que a gente só vai saber quando a gente chegar no céu. Você crê nisso? Porque não tem resposta aqui na terra. Tem coisas que não tem resposta. Vão dizer, mas não vão... Não, peraí, irmão. Tem coisas que só serão reveladas no último dia. Se você ler Apocalipse 19, você vai ver que é como se o nosso Jesus, o nosso Cordeiro, que irá nos servir uma ceia nas bodas do Cordeiro. Já ouviu falar nas bodas do Cordeiro? Pronto, já ouviu, crente. Nas bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, o Senhor irá servir a todos os santos uma ceia. Uma ceia de pão e o vinho. É como se o Senhor Jesus estivesse ali no jejum até hoje de vinho. Mas ele é espírito, como é que vai ser isso? Calma, irmão, tem coisa que a gente só vai saber no céu. Mas lê quando você estiver em casa, Apocalipse 19, não precisa ter medo não. O povo tem medo de ler Apocalipse. Tem coisa que a gente não vai... Pastor, o simbolismo de umas coisas simbólicas. Sim, tem umas analogias ali diferentes que não é da nossa cultura. Mas lê Apocalipse 19. Aqui na boda do Cordeiro, todos os santos, todos os crentes que foram salvos por Cristo Jesus, reunidos no céu. Quem vai estar lá, irmão? Eu vou estar lá, irmão. Eu vou estar lá. Eu tenho certeza disso. Eu não tenho certeza do que eu vou fazer amanhã, mas a certeza da eternidade eu tenho com Deus. E ali o Senhor Jesus vai nos servir. Que ceia vai ser essa? Diga assim, fica de pé, irmão, fica de pé, só para dar um ânimo aí em você. Que ceia vai ser? Diga assim, a ceia da vitória. Essa é a ceia que todos nós vamos participar. Aleluia! Essa é a ceia da vitória. Essa é a ceia no qual Apocalipse 19 está nos dizendo que Jesus irá nos servir. Nos servir. A ceia é o próprio Cristo. A ceia, ela não é para excluir. Não. É para trazer os filhos de volta mesmo. Para trazer os filhos de volta mesmo. É para trazer. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Se você puder, feche seus olhos, curve sua cabeça. Comece a apresentar a sua vida ao Senhor Jesus. Comece a apresentar a sua vida ao Senhor. A ceia é uma promessa. A ceia é um memorial. A ceia é o próprio Cristo. A ceia é o próprio Cristo. A ceia para o salvo. Eu não sei qual a luta que você passa hoje, mas eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, olha, pregamos a Tua palavra, e a palavra que nós ministramos de forma muito simples e direta, Pai. São os significados da ceia: redenção, reconciliação, memorial, entrega. A ceia é o próprio Cristo, a ceia é o próprio Senhor para nós. Senhor amado, nessa hora, sondamos o nosso coração e pedimos perdão pelas nossas falhas. Nós queremos sim, Senhor, participar desse momento de forma alegre, livre, de forma, Pai amado, a lembrarmos do Teu sacrifício por nós e de proclamarmos, Pai querido, a Tua promessa que um dia o Senhor irá nos buscar, que um dia iremos passar a nossa eternidade com o Senhor. Um dia iremos cear, Pai, com o Senhor vitorioso no céu. Obrigado, Senhor, por essa tarde. Obrigado por essa oportunidade única de participarmos mais uma vez dessa ceia de forma consciente. Oramos em nome de Jesus. E a igreja diz? E a igreja diz? Você pode sentar, querido. Quero convidar os irmãos diáconos aqui à frente, porque nós vamos distribuir